As Escrituras Sagradas dizem, no texto de Mateus capítulo 26, verso de número 35 em diante, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Uma das menções que se faz a esse lugar é o Jardim da Agonia. Acreditam-se os teólogos de que a partir desse momento Jesus começa a sentir o peso do pecado da humanidade sendo colocado sobre os seus ombros. As Escrituras continuam narrando de que ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Que interessante o Filho de Deus pedir companhia por causa da sua agonia. Ele diz: fica aqui comigo. A minha alma está profundamente angustiada. Ele diz: fica aqui comigo. E então, ele adianta-se um pouco, ele prostra o seu rosto em terra. E ao prostrar o seu rosto em terra, ele ora dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Achou-os dormindo. Deus trabalhando por nós, e às vezes nós estamos dormindo. Desse jeito. Jesus na sua agonia por conta dos nossos pecados, Jesus por conta dos nossos erros, da nossa desobediência, em meio à sua angústia, ele prostrado, orando, e os discípulos dormindo. Ele então volta para eles e diz: nem uma hora pudestes vigiar comigo. Entende-se nas Escrituras que Jesus ficou com o rosto em terra por uma hora. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, ele orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez, adivinha o quê? Dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. A vida pesa os nossos olhos. A tensão e às vezes a distração faz com que os nossos olhos fiquem pesados. As Escrituras dizem que o príncipe desse século, ele cegou o nosso entendimento. Ficamos com os olhos pesados. E Jesus deixa-os novamente. E vai orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Por mais de uma hora, Jesus entra em agonia dizendo: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, seja feita a tua vontade. E ele volta para os discípulos. E adivinha como ele os encontra de novo?
dormindo de novo. Ainda dormi e repousais. E aqui ele usa a expressão que divide a história de quem o conhece como Salvador. Ele diz: eis que é chegada a hora. Aqui, o plano de Deus em Cristo Jesus encontra o seu momento aqui. O Filho de Deus diz, quando começa em Caná da Galileia, João capítulo de número 2, o que ele diz para Maria? Ainda não é chegada a minha hora. Mas aqui, Jesus vem e diz: eis que é chegada a hora. Chegou a hora do Cordeiro de Deus dar a sua vida pelo resgate de muitos. O texto diz que quando ele assim afirma, ele diz: o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai, vamos, o traidor se aproxima. E ele aqui, sabendo o que o esperava, um barulho começa no meio das árvores, uma conversa, algumas vozes, e acompanhado pela guarda do Sinédrio, chega Judas, vem na direção de Jesus, lhe dá um beijo. E Jesus diz: com um beijo é que você trai o Filho do Homem. Pedro, na sua maneira sanguínea de reagir, tira uma espada, vai na direção de um dos soldados e arranca-lhe a orelha. O nome desse moço era Malco. Jesus vem e diz: Pedro, eu disse que é chegada a hora. Quando a hora chega, não adianta fazer mais nada. Ele pega a orelha daquele moço, põe de novo no lugar. E Jesus mostra que mesmo traído, mesmo prestes a ser morto, a essência dele não muda. A nossa essência não pode mudar diante das circunstâncias que nos cercam. Na hora difícil, na hora da traição, na hora do momento adverso. Jesus continua sendo Jesus Cristo. Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que cura, um Deus que estende a mão para aqueles que o perseguem. E aqui ele é levado. E eu não sei se no trajeto, eu acho que sim, nós vamos depois para o lugar aonde ele é deixado preso. Mas nós queríamos hoje aqui, nesse ambiente do é chegada a hora. A hora que mudou a minha história. A hora que mudou a história daquele que o conheceu como Salvador da sua vida. Essa foi a hora, aqui. Não sabemos se mais para lá, se mais para cá, se mais para cima, se mais para baixo. Mas foi aqui. Ele disse: é chegada a hora. A agenda de Deus cumpre-se aqui. É como se nós abríssemos hoje, na era moderna, um smartphone, tocasse o alarme, compromisso tal hora. Eu não sei se você tem esse hábito, eu tenho. Tal hora, 15 minutos antes, toca na agenda de Deus. É chegada a hora. E os acontecimentos que se seguem daqui para frente nos abençoam até hoje. Portanto,
Nós vamos no cenáculo, lugar da última ceia. Nós vamos em tantos outros lugares onde poderemos testemunhar cada um desses fatos. Mas hoje nós queríamos ter um tempo de comunhão. Marcílio separou, espero estar tudo certinho, para que nós possamos ter um tempo de comunhão, lembrando daquilo que Jesus anuncia que havia chegado a hora. O partir do pão, o beber do cálice, para que participemos juntos da Santa Ceia, no lugar mais privilegiado que você poderia participar. Nós havíamos programado ontem, na nossa chegada a Jerusalém, no alto do Monte Escopos, ao olhar para a Cidade Santa, de que entrássemos em Jerusalém ceiando. Mas tudo coopera para o bem. Eu acho que esse é o melhor lugar. Você talvez já tenha tomado a ceia em alguns lugares, eu já perdi a conta de quantas tomei, e às vezes em um dia, mais do que 2, 3 vezes, por conta dos cultos múltiplos em alguns lugares. Mas este é o lugar mais privilegiado que você poderia participar da mesa do Senhor. O Senhor Jesus diz que, tendo chegado a hora, quando você vai à narrativa dos evangelhos, Deus é sempre um Deus da hora certa. Deus não chega atrasado, Deus não chega antes. Tendo chegado a hora, diz o texto de Mateus, no capítulo 21. Tendo chegado a hora. O Senhor Jesus assenta-se à mesa com os seus discípulos. Toma o pão, parte, dá aos seus discípulos e diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes do cálice do Senhor, anunciais, obrigado, querido, a sua morte, até que ele venha. Esse momento de bebermos do cálice do Senhor, o cálice que ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o cálice da agonia se transformou no cálice da redenção. O cálice da sua dor se transformou no cálice do meu alívio. Ele se fez pecado por mim. Ele foi à cruz. Ele entregou a sua vida. E mudou a história daqueles que o reconhecem como único e suficiente Salvador. Não há outro caminho, só Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há outro caminho que leve a Deus a não ser através de Jesus Cristo.